Foi o pior massacre de judeus desde o Holocausto. Um momento de acerto de contas e mudança em Israel. Algumas mudanças eram completamente previsíveis. Aumento do medo, trauma, raiva, mobilização militar. Mas outras ninguém poderia ter previsto. Não é exagero afirmar que o Hamas alcançou algo inédito, mas não da forma que você imagina. Então o que aconteceu? Como o ataque do Hamas em 7 de outubro transformou a sociedade israelense para melhor? Se você é judeu, israelense ou apenas um consumidor responsável de notícias, pode estar uivando de raiva neste momento. Hamas? Mudando a sociedade israelense para melhor, invadindo, assassinando, torturando, estuprando e sequestrando quase 2.000 civis? E eu quero ser incrivelmente claro. O ataque de 7 de outubro, que você também poderia chamar de pogrom, massacre ou invasão, foi absolutamente injustificável. Em poucas horas, terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica assassinaram mais de 1.400 pessoas, sendo mais de 1.000 civis, incluindo crianças pequenas. Alguns tiveram sorte e morreram rapidamente. Outros enfrentaram uma agonia inimagináveis para os sãos. Mas nós não precisamos imaginar isso. O Hamas divulgou seus crimes mundialmente. Eles usaram os telefones de suas vítimas para transmitir ao vivo torturas que desafiam todas as leis de guerra e todos os princípios de decência humana. E quando terminaram, eles levaram seus prêmios, mais de 240 homens, mulheres e crianças de 25 países, para serem mantidos como reféns em túneis úmidos e profundos sob Gaza. Tão próximo de seus lares, mas totalmente inalcançável. Qualquer um com uma bússola moral funcional condenou essa demonstração de brutalidade e agressão. Mas os judeus globalmente já presenciaram tudo isso. Nós suportamos milhares de anos de ataques moralmente injustificáveis. E no ato supremo de resistência, fizemos mais que sobreviver. Nós prosperamos. Agora, em nosso momento mais sombrio, desde 1945 israelenses e judeus ao redor do mundo demonstram uma resiliência que nunca imaginamos precisar novamente. Como dizia Bob Marley, você só descobre sua verdadeira força quando ela é a sua única opção. Eu gostaria que houvesse outra opção, mas não há. E no meio de nossa fúria e nossa dor, estamos vendo o melhor da sociedade israelense e judaica em todo o mundo. Essa manifestação global de amor, de unidade, de resiliência, de força é ainda mais notável considerando onde estávamos em 6 de outubro. Vamos voltar um minuto. Antes das barragens de foguetes, dos parapentes, do horror inimaginável, retornando ao início da fragmentação da sociedade israelense. Após 5 eleições em 3 anos, Israel finalmente formou um governo altamente controverso no final de 2022. As divisões na sociedade israelense se agravaram rapidamente. Elas sempre estiveram lá. Depois do pleito, elas viraram um abismo aparentemente intransponível. Durante meses, cidadãos protestaram contra o governo. Outros protestaram contra esses protestos. Membros do Knesset se confrontaram, trocando críticas na imprensa e no plenário. Os catastrofistas previram o fim da democracia israelense, alertaram que nossos inimigos estavam prestando muita atenção, que nossa reputação de dissuasão, nossa segurança, dependia da unidade interna. Reservistas ameaçaram faltar às suas tarefas militares. Netanyahu demitiu publicamente seu ministro da Defesa por falar sobre risco à segurança. O país aparentava rumar ao desastre. Israel foi descrito de maneira um pouco dramática como o encontro familiar mais tumultuado do mundo. É uma comparação sentimental, mas há verdade nela. Ele representa a personificação da oração judaica Kibbutz Galuyot, que clama pelo fim do exílio. Por 2000 anos, os judeus foram divididos, espalhados pelo mundo. Israel nos uniu geograficamente, ainda que não politicamente. Mas em 6 de outubro de 2023, estávamos mais divididos do que nunca. E então veio 7 de outubro, quando o verdadeiro inimigo nos mostrou como é tentar derrubar um país. Eles nos ensanguentaram, é verdade. Estamos feridos, agredidos e marcados. Mas eles também nos uniram. Sim, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina conseguiram fazer o que o gabinete israelense não conseguiu. Sem intenção, eles apagaram meses de protestos e brigas internas, superando divisões que pareciam intransponíveis apenas 24 horas antes. Chame isso de vínculo traumático. Chame isso de Arevut, a ideia de que todos os judeus são mutuamente responsáveis.
Considere isso uma reação natural a uma ameaça à existência. Estou vendo e ouvindo coisas que eu não poderia ter imaginado. Demonstrações de solidariedade que antes pareceriam extravagantes. Manifestações de generosidade inéditas e tocantes. O tipo de resiliência que via nos livros de história. Há esse fato que eu simplesmente adoro. Por 2 anos após o Holocausto, os campos de deslocados europeus tiveram as maiores taxas de natalidade do mundo. Uma geração inteira de refugiados, traumatizados, órfãos, marcados, escolhendo a vida diante de tanta morte. Somos descendentes desses valentes refugiados. A resiliência e força deles estão em nosso ácido desoxirribonucleico. Seja vivendo em Israel ou na diáspora, estamos unidos na escolha pela vida. Por meses, Israel sucumbiu a protestos furiosos contra o governo, liderados pelo movimento Irmãos de Armas. Eles bloquearam rodovias e manifestaram-se no único aeroporto internacional de Israel, causando congestionamentos e grandes atrasos. Eles entraram em confronto com a polícia. Eles até ameaçaram não comparecer ao serviço de reserva, um pecado cardinal em Israel, onde o serviço militar é quase sagrado. Eu disse à minha equipe me disse que se há espera por nós para passar pela ditadura, e então veio o 7º de outubro. Em 8 de outubro, a Brothers in Arms tornou-se a maior organização não governamental de ajuda de Israel. Eles tinham toda a infraestrutura no lugar, voluntários, organizadores, um entendimento de logística. Por meses, coordenaram o movimento de milhares de manifestantes. Agora eles se concentram no esforço de guerra. Sua primeira ação foi instruir os manifestantes a se mobilizarem. Este não é o momento de se posicionar politicamente e recusar o serviço de reserva. Fui até meu pai e disse: "Pai, escute, coisas sérias estão acontecendo." Eu corri para a polícia. Porém, muitos voluntários são velhos demais, jovens demais ou frágeis demais para a convocação. Assim, diariamente, cerca de 15 mil voluntários aparecem para ajudar como podem. 15 mil! Em um país de 9 milhões, seria como se 500 mil americanos se voluntariassem repentinamente. Alguns ajudam a organizar refeições, roupas e alojamento para as dezenas de milhares de israelenses evacuados de suas casas no norte e sul de Israel. Os israelenses estão tão ansiosos para ajudar que esses espaços são preenchidos em minutos. Outros garantem que os soldados estejam bem preparados, organizando envios de equipamentos de proteção para o exército. Amantes de animais unem pets órfãos ou abandonados com novos lares. Terapeutas atendem sobreviventes com traumas. Outros trabalhos são mais sombrios. Engenheiros usam IA para vasculhar horas de vídeo, tentando descobrir quem foi capturado e quem foi morto. Porém, nem todos se voluntariam por meio de Irmãos de Armas. Alguns apenas se responsabilizam por fazer o possível. Igor, um sobrevivente do Holocausto de 82 anos, voluntariou-se para passar uniformes para centenas de milhares de soldados mobilizados repentinamente. Estudantes de yeshiva tiraram um tempo dos estudos para fazer tzitziot, vestimentas religiosas que homens judeus usam sob as camisas, para soldados que precisam delas. Ou os estudantes de yeshiva que ouviram que os soldados precisam de chinelos e juntaram todo o seu dinheiro para comprar os melhores da cidade. Ou estas mulheres religiosas, drusas e judias, que cozinham refeições para necessitados. Ou as mulheres que doam leite materno para alimentar os bebês órfãos, ou cujas mães foram sequestradas ou convocadas. Ou os cidadãos que ficaram horas no sol para doar sangue. Nas palavras do diretor da campanha de doação de sangue de Jerusalém, olhe para fora, a Sfaradim, Ashkenazim, todos os cidadãos de Israel, todo tipo de israelense que existe. Ou a divisão de cobrança de imposto predial de Tel Aviv. Caramba, é um nome enorme para as pessoas detestadas que ligam para cobrar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Desde o início da guerra, eles têm feito inúmeras ligações. Não perturbe as pessoas para pagar impostos. Não. Eles estão telefonando para verificar o bem-estar mental dos israelenses. E tudo é coordenado e aprovado pelos seus chefes. Eu poderia continuar o dia todo. Enquanto nossos feeds de notícias entregam constantes atualizações, mesmo com nossos corações partidos, os israelenses se mobilizaram para cuidar uns dos outros como podem. Isso significa todos os israelenses. Os foguetes do Hamas atingem tanto árabes quanto judeus.
Quando terroristas invadiram o sul de Israel para queimar, brutalizar e matar, fizeram questão de assassinar árabes israelenses, vistos por eles como traidores. Não vou fingir que não há tensões entre israelenses, judeus e árabes, que há... Não vou fingir que não há tensões entre israelenses, judeus e árabes, que não há racismo, discriminação ou dor. Essas coisas existem e são terríveis. Mas durante uma guerra, não há árabes e não há judeus. Há apenas israelenses. Árabes e judeus sofreram ataques brutais. Agora árabes e judeus estão revidando, juntos. Árabes israelenses foram dos primeiros a correr para o local do massacre em 7 de outubro na tentativa de salvar vidas. Youssef Ziadna, um dos sobreviventes, dirigiu sua minivan até o festival de música, onde 260 pessoas foram mortas. Ele lotou o ônibus e navegou por estradas secundárias para evitar os terroristas que tomaram a rodovia principal. Youssef salvou 30 vidas naquele dia. Ele afirma ter feito isso por ser humano. Somos todos humanos e eu tenho que salvar vidas. Ou o Dr. Tariq Abu Arar, que pagou caro pelo seu desejo de ajudar um homem ferido. No dia 7 de outubro, o médico a caminho do hospital se deparou com o que parecia ser um acidente à beira da estrada. Ele ainda não sabia que milhares de terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel para matar o máximo de pessoas possível. Quando ele saiu do carro para ajudar, não esperava levar um tiro no peito. Porém, o Dr. Abu Arar usava um colete à prova de balas. Sim, bem-vindo ao Oriente Médio. Ele sobreviveu ao primeiro tiro e disse aos terroristas que era árabe e muçulmano como eles. Eles o interrogaram sobre pontos delicados da teologia islâmica, amarraram-no a um poste e o usaram como escudo humano para impedir ataques aéreos das forças de defesa de Israel. Durante 2 horas, o médico foi obrigado a observar os terroristas atirando nos carros que passavam, matando dezenas de pessoas. Ele foi resgatado pelas forças israelenses e tratado por múltiplos ferimentos de bala. As cicatrizes vão desaparecer com o tempo, mas o pesadelo dos tiroteios repetidos que assombra sua mente permanecerá. E ainda assim o Dr. Abu Arar é sortudo. Ele sobreviveu. Outros não. Awad Dawarsheh, de apenas 23 anos, não pensou em si mesmo ao correr para o festival de música para tratar os feridos. Awad foi morto ao salvar vidas. Eu poderia continuar. Mas eu vou escolher focar nos vivos, nas coisas que você talvez não ouça fora. Mas vou focar nos vivos. Nas coisas que você talvez não ouça fora de Israel. Como a história de Ala, que doou 50 bicicletas para crianças deslocadas do sul de Israel. E que teve sua loja de bicicletas incendiada por causa disso. Prefiro me focar nos soldados que lutam pela nação. E que tem uma mensagem para o Hamas. Esses soldados são árabes, muçulmanos, cristãos, circassianos, judeus, drusos, mas acima de tudo, são israelenses. Hamas, se estiver assistindo, eles estão vindo atrás de você. É notório que o exército é uma das instituições mais cruciais de Israel. Não é surpresa que israelenses de todas as vertentes estão se unindo em torno dos 360 mil soldados mobilizados desde 7 de outubro. Mesmo assim, não imaginava o quão profundo seria o apoio deles. Eles vieram de todas as partes do mundo. Lituânia, Índia, Brooklyn. Estive no Vietnã e então tentei encontrar o voo mais rápido para Israel. Alguns foram convocados, correndo para o aeroporto mais próximo com o Tzav Shimoni em mãos. E alguns simplesmente apareceram. De onde você veio? Eu vim de Brooklyn, Nova York. E por que você veio para Israel? Vim porque meus irmãos foram convocados para lutar e preciso estar aqui com eles. Mas não importava se eles eram parte dos 360 mil reservistas convocados ou se chegaram voluntariamente. 24 horas após o massacre, todo o país se uniu em apoio às forças de defesa de Israel. Pela primeira vez em
A história de Israel. Uma linha de Haredi, ou ultra-ortodoxos, pela primeira vez na história de Israel. Uma linha de Haredi, ou ultra-ortodoxos. Homens transmitidos. Homens saíram dos centros de indução das Forças de Defesa de Israel. Mais de 2.000 Haredim exigiram se juntar aos seus irmãos no exército. Você pode estar pensando, grande coisa. As Forças de Defesa de Israel convocam todos os judeus em Israel, não é? Bem, sim e não. David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, fez um acordo com os líderes Haredi. Ele concordou que os estudantes de yeshiva, ou seja, rapazes que passam seus dias estudando textos judaicos, não teriam que servir no exército nascente. Esse acordo se tornou status quo, e apesar de várias tentativas de integrar os Haredim às Forças de Defesa de Israel, menos de 1% dos homens Haredi se alistam. Os Haredi, que representam 13% dos judeus israelenses, têm baixas taxas de alistamento militar, causando tensões significativas em Israel. O ataque do Hamas em 7 de outubro alcançou o que décadas de políticas e propostas israelenses não puderam. Trouxe os Haredim voluntariamente para as Forças de Defesa de Israel. O exército prometeu abrir a unidade se eu trouxesse 50 pessoas. Pediram 50, eu trouxe 450. Soldados Haredi estão cada vez mais encorajando suas comunidades a se alistarem durante a guerra. Essas mensagens são destinadas aos homens Haredi, mas não pense que as mulheres Haredi têm apenas obrigações com o exército durante a guerra. Essas mensagens são para os homens Haredi, mas não pense que as mulheres Haredi não estão participando do esforço de guerra. As Irmãs de Ferro operam nos fundos de uma loja de perucas, coordenando diversos tipos de apoio para soldados e civis. Elas cozinham para soldados ou famílias cujos cuidadores estão na linha de frente. Elas fornecem cuidado infantil gratuito ou fazem trabalhos domésticos. Elas combinam israelenses deslocados com moradias gratuitas. Eles ensinam crianças de escolas fechadas. Eles organizam campanhas de doação de roupas para israelenses que perderam suas casas e pertences. Eles fazem visitas de Shiva. Eles visitam mulheres com parceiros na linha de frente. E eles fazem tudo isso de graça. Por 10 horas por dia, esses voluntários Haredi fazem tudo o que podem para apoiar as famílias israelenses, independentemente do seu nível de observância. Mas aqui está a coisa que mais me chocou, que me tocou, que me surpreendeu, que eu nunca poderia ter previsto. Muitas comunidades Haredi em Israel e na diáspora são não sionistas. Algumas são até mesmo antisionistas. Não me refiro a esses indivíduos exibidos como judeus simbólicos em todos os protestos anti-Israel. Os Neturei Karta são um grupo marginal que até mesmo os Haredim anti-sionistas mais fervorosos renegam. Não, eu estou falando das comunidades Haredi que historicamente não apoiam o Estado secular de Israel, uma objeção enraizada na tradição religiosa. Esses judeus acreditam que Israel deveria ser um Estado religioso, surgindo apenas quando o Messias chegar. O movimento sionista, eles argumentam, ousou antecipar o Messias e estabelecer um Estado secular em solo sagrado. Há muita tensão entre os judeus Haredi, que renunciam ao sionismo mesmo vivendo em Israel, e os judeus israelenses não Haredi, sendo que a grande maioria apoia o caráter secular do país. Essas tensões às vezes se tornaram feias. O movimento liberal está acordando. Sim, eles não serão. Eu sei, há um problema. Sim, eles não serão. Sim, eles não serão. Sim, eles não serão. Esta manhã em Sharon, recebemos outro testemunho do conflito entre os Haredim religiosos. Não são um monólito, mas eu não esperava ver um casamento. Haredi apresentando, mas eu não esperava ver um casamento. Haredi apresentando. Uma bandeira israelense. Eu jamais imaginaria ver Haredim dançando nas ruas quando as Forças de Defesa de Israel resgataram Ori Madidish, uma jovem soldado sequestrada e mantida por semanas pelo Hamas. Nunca esperava ver Haredim e judeus seculares dançando de mãos dadas para celebrar a conquista militar das Forças de Defesa de Israel. Os tempos estão mudando. As mudanças ocorrem nos dois sentidos. Um âncora de notícias israelense secular pediu a Yamaka de seu co-apresentador para dizer a bênção pelo resgate milagroso de Ori. Descobriu-se que há uma bênção para isso.
dos massacres no sul se comprometeram publicamente a fortalecer sua observância religiosa. E quando os soldados israelenses vieram resgatar os sobreviventes do massacre, eles anunciaram: eles se anunciaram gritando a antiga oração Shema Israel, uma marca da identidade judaica ecoando por milênios. Tantos israelenses responderam aos massacres voltando-se para a luz. E há tantas fontes de luz na escuridão, atos de bondade, voluntariado, observância religiosa, educando a si mesmo e aos outros, e acima de tudo, espalhando amor. Porque nada grita, eu escolho a vida, como celebrar o amor. Casais que planejam seus casamentos por meses estão seguindo em frente com as festividades. Eles estão dançando em uniformes militares nas bases. Eles estão propondo um ao outro, fazendo planos para o futuro. Eles até estão fazendo casamentos em meio à guerra. Uma atriz está publicando fotos e biografias de soldados uniformizados em seu Instagram, convidando seus 500 mil seguidores para enviarem DM caso queiram ser apresentados a eles. Até o ex-primeiro-ministro de Israel está agindo como casamenteiro, publicando fotos de soldados em seu Twitter com legendas como "Tomei está solteiro no momento". Em meio ao sofrimento, dor e uma perda inimaginável, os israelenses escolhem a vida. Para celebrar bar mitzvahs, eles estão recebendo novos bebês e nomeando-os em homenagem aos mortos. Como a menina Be'eri, nomeada em homenagem ao kibbutz, onde terroristas do Hamas torturaram e massacraram 112 pessoas e sequestraram outras 50. O kibbutz Be'eri foi destruído e bebês foram mortos. Mas a bebê Be'eri, nascida 5 dias após o massacre, simboliza o renascimento. É uma grande responsabilidade para um bebê, mas é um dever que nós, vivos, temos com essas novas vidas. É uma grande responsabilidade para um pequeno bebê carregar, mas é uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. Porque não há melhor exemplo de desafio do que escolher a vida. A melhor resistência é espalhar luz, independentemente de como o fazemos. Eu nasci cerca de 2 semanas atrás, e o chamei de verdadeiro judeu, que o povo judeu continuará a ser verdadeiro e forte. Esta unidade se estende muito além de Israel. Os crimes de guerra do Hamas revelaram o profundo antissemitismo que contamina boa parte do mundo. E uniu judeus e aliados como nunca antes. Seja o vice-chanceler alemão, a fundação de Israel foi então, após o Holocausto, a promessa de proteção aos judeus e judeus. E a Alemanha precisa contribuir para o cumprimento dessa promessa. Esta é uma base histórica desta república. Ou a Cida Kanko do Parlamento Europeu defendendo os direitos humanos diante do ataque do Hamas. Você se lembra da história? Você se lembra do que aconteceu em solo europeu? Você quer que isso ocorra de novo? Ou o prefeito de Nova York dizendo aos judeus e israelenses ao redor do mundo: estou aqui hoje para dizer que não sou apenas o chefe executivo desta cidade, mas também sou seu irmão. Eu sou seu irmão. Em um mundo cada vez mais hostil aos judeus, acolhemos todo o apoio de nossos aliados. Mas é o amor e o apoio mútuo que mais me fortalece. Você pode se lembrar das manchetes de 2018, 2020 e 2021. Uma nova frieza surgiu na relação entre os judeus em Israel e os judeus no exterior. Distância entre as comunidades da diáspora israelense mais influentes está aumentando. Apoiadores. Pois de muitas maneiras, essas duas partes de mim, a judaica americana e a israelense, estão se afastando. Em vários aspectos elas estão se tornando inconciliáveis. E até mesmo mutuamente antitéticas. Antes de 7 de outubro, judeus liberais globalmente estavam cada vez mais preocupados com praticamente tudo relacionado a Israel, seu governo linha dura, políticas militares, expansões de assentamentos e propostas de reformas judiciais. Tudo isso foi deixado de lado. Nossa casa está em chamas e judeus ao redor do mundo estão correndo para ajudar. Eles se reuniram na Inglaterra, Chile e Canadá. Eles instalaram outdoors em comunidades religiosas, encorajando os passageiros presos no trânsito a orar por seus companheiros judeus. Eles foram aos campos universitários cantar e confortar estudantes judeus ameaçados e agredidos por colegas. Eles colaram cartazes de reféns em postes de luz, árvores e postes,
lembrando a todos os israelenses que foram injustamente retirados de suas casas. Eles instalaram bases globalmente. Mesas de Shabat com 240 lugares vazios, um por refém. Carrinhos de bebê vazios, bichos de pelúcia, olhos e mãos atados, borrifados de vermelho imitando sangue. Um lembrete do que os reféns sofreram em 7 de outubro, do que eles ainda podem estar sofrendo agora. É um desafio global. Não desvie o olhar, ninguém está esquecendo, você também não vai. Enquanto nossos feeds de notícias mostram o ódio que pensávamos ter deixado no século XX, eles também anunciam nosso amor mútuo. É o tipo de amor que transcende tudo, preenchendo lacunas que antes pareciam intransponíveis. O amor entre a família. 17 anos no exército, nunca vi uma difícil situação como a situação agora, mas o que importa agora é que estamos juntos pós-casaque e agimos exatamente assim. No dia 6 de outubro, estávamos divididos, brigando uns com os outros. Até o dia 8 de outubro, nos tornamos novamente os israelenses que ergueram um país, ressuscitaram uma comunidade judaica após 2000 anos de exílio e repeliram o inimigo repetidamente. Estes são 2 líderes de movimentos de protesto opostos em Israel que mobilizaram milhares de israelenses para causas contrárias por meses. Hoje eles estão de braços dados unidos sob a mesma bandeira. Categorias como religioso, secular, judeu, cristão, muçulmano, árabe estão se fundindo e se misturando. Em seu lugar está uma identidade unificada e um propósito comum, a sobrevivência de nossa nação. Essa unidade durará após o fim da guerra? Trataremos uns aos outros com mais bondade, mais amor, mais empatia, à medida que cada um de nós aprende a viver sob um manto de luto. Lembraremos da beleza deste momento em que nos unimos e escolhemos a vida? Eu espero que sim. Gostaria de acreditar que sim. Este é o segredo para nossa sobrevivência, através de pogroms, expulsões e genocídio. E é por isso que conseguimos dizer, apesar de tudo, que Am Yisrael Chai, o povo de Israel, vive.